esperar, galera, mais uns 3 minutinhos a gente começa a trocar uma ideia, tá bom? Hoje a gente vai focar mais na parte motora, principalmente na questão da marcha, questões de queda e os riscos, questão de risco-benefício. Em que me ajuda, em que eu vou ser beneficiado continuando a andar. Mas o que eu vou perder caso eu pare de andar? E como eu vou compensar isso? Nós vamos trocando uma ideia sobre isso. Vamos chegando aí, galera. Satisfações em rever vocês. Aquelas pessoas que não puderam ir no simpósio em São Paulo, um grande abraço. Para aquelas que também foram, outro grande abraço. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Tavares. Sou especialista em fisioterapia neurológica, cardiorrespiratória. Estou terminando fisiologia do exercício. A gente tem uma ênfase um pouquinho maior na esclerose lateral. A gente ajuda vocês praticamente 24 horas com grande satisfação. Boa noite, Lúcia. Um abraço. Boa noite, Magna. Boa noite, doutora Cida. Tudo bem? Isso aí, gente, ó. A Silvânia está divulgando. Vamos se inscrever lá. Quero ver vocês no Rio de Janeiro. Vamos chegando, galera. Vamos chegando. Doutor Murilo, pescador, tudo bom, cara? Boa noite, Damião. Boa noite, Rosineide. Margá, boa noite, Margá. Boa noite, doutora Flávia, tudo bem? Marcelo Farinelli. Boa noite, Fari. Boa noite, dona Dilma, tudo bem? Vamos entrando, mais uns 2 minutinhos a gente começa a conversar. Boa noite, Simone. Delaine, irmã do Darlon, um grande abraço. Vamos entrando que a gente vai começar a falar sobre a questão de marcha. Gente, só revisando rapidamente, a maioria de vocês já deve saber, a esclerose lateral é uma doença evolutiva, degenerativa, ainda não temos a cura. O medicamento até hoje de maior ênfase é o Riluzol, é uma doença evolutiva. Nós, da fisioterapia, assim como o pessoal da equipe multidisciplinar, nós atuamos para frear ao máximo a doença e proporcionar qualidade de vida, garantindo funcionalidade, garantindo os prazeres da vida e evitar um sofrimento maior. Entre a manutenção da funcionalidade, a gente vai destacar hoje a capacidade de manutenção da marcha. Como continuar andando com qualidade, com segurança. Fala, Luizão, tudo bom, cara? Boa noite, Delaine. Boa noite, Ademar. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nuno. Galera de Portugal. Boa noite, Cristina. Fala, Dilson, tudo bom, cara? Boa noite. Galera, então falando da marcha, muitos dos pacientes, a gente já deve, muitas vezes a gente está cansado de saber que demora um pouco para diagnosticar a esclerose lateral amiotrófica. Na verdade, nós perdemos tempo e nós perdemos potencial de funcionalidade, às vezes força, porque a esclerose lateral, muitas das vezes a gente diagnostica, a gente não, a equipe médica como todo, com uma eletroneuromiografia, mas às vezes muitos pacientes demoram para ser diagnosticados e já perderam marcha, já perderam força. E hoje a gente vai falar da marcha. Por que a gente tem que continuar andando? Gente, o paciente de ELA não foi feito para ficar deitado na cama, para ficar com a bunda no sofá, a bunda na cama, deitado assistindo TV todo dia. É a questão do desuso. A gente tem que saber contrabalancear na esclerose lateral. Se a gente parar, a gente vai perder. Se a gente usar demais, a gente vai perder. Então, daqui a pouco também vamos entrar nesse conceito de fadiga, tá bom? A gente tem que continuar andando com segurança até onde a gente conseguir, mas a gente tem que ter o bom senso, porque a ela, entre duas características bem basais e comuns a ela, fraqueza e fadiga. A gente tem que saber avaliar esses dois fatores, respeitar, porque senão a gente vai perder rápido. Tudo bem, Delaine? Isabel Cruz, oi. Boa noite, Cláudia. Maria da Penha Sintra, boa noite. A gente vai conversando, Maria. Boa noite, Belinha, tudo bem? Isabel, então, o uso do tripé quando temos desequilíbrio. Eu, nem aqui e nem com paciente nenhum de ELA meu, eu dou receitinha de bolo. É preciso avaliar. A gente tem que avaliar a marcha e o equilíbrio estático
e dinâmico. O que é o equilíbrio estático? É o equilíbrio que eu tenho quando eu fico parado. E o equilíbrio dinâmico é o meu equilíbrio em movimento. Obviamente, para ter um equilíbrio dinâmico, eu preciso de um bom equilíbrio estático. Se eu estou perdendo força, se eu estou fadigando, eu estou perdendo provavelmente massa muscular. E aí eu entro numa escala maior de chance de queda. Então, o tripé, ele é um dispositivo auxiliar. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. É um dispositivo auxiliar que me ajuda a manter o equilíbrio para evitar justamente essa queda. Só que na medida que a gente vai perdendo força nas pernas, a gente tem a mania de começar a sobrecarregar as mãos, os braços, seja com andador, com bengala ou com muleta. Então a gente vai perdendo a força nas pernas e a gente começa a sobrecarregar os membros superiores para segurar no andador, na bengala ou na muleta. E aí, quando a gente começa a fazer isso, a gente também começa a perder força das mãos e dos braços. Aí a gente começa a querer entrar num padrão como se fosse um padrão de tetraplegia, porque eu já estou perdendo força das pernas e vou começar a perder força dos braços porque eu estou usando muito os meus braços para me segurar num tripé. Então, por isso que eu não vou te dar essa receitinha de bolo, se eu aconselho ou não usar um tripé. A minha resposta vai ser, depende. Para muitas perguntas hoje, a minha resposta vai ser depende, porque eu preciso avaliar o paciente. Vocês vão ter meu contato, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo inbox no Facebook, porque depende da capacidade de força de cada paciente, do equilíbrio e outras coisas, galera. Vocês viram as outras lives. Esse paciente, na questão da marcha, ele precisa e deve ser avaliado de forma global e multidisciplinar. Então, para eu continuar andando de forma segura, eu preciso estar bem nutrido. Eu preciso estar bem ventilado, porque senão eu vou entrar com fadiga muscular e também, não só fadiga da minha musculatura, mas também como fadiga respiratória. Meu corpo vai pesar e eu vou sobrecarregar a minha parte respiratória. Então, será que eu estou bem ventilado? Será que eu estou fazendo ambu? Será que eu estou usando BiPAP? Será que o meu pulmão está aberto? Porque senão eu vou aumentar muito a minha frequência cardíaca, a minha frequência respiratória, vou alterar o meu padrão, e vou começar a queimar a fibra, não só de coxa e de braço, mas também vou começar a exigir muito do meu diafragma. E aí, o que era só perda de marcha, começa a entrar com perda muscular global e também na parte respiratória. Então, para usar tripé, bengala ou adaptador, a resposta é depende. Depende da avaliação, não só do físio, mas também da fono, tá, gente? Porque se você parar de andar, você vai começar a perder capacidade respiratória. Perdendo capacidade respiratória, vai atrapalhar também sua deglutição. Então não se iluda, ficando só sentado, você vai parar de andar, isso vai influenciar na parte respiratória, na parte de deglutição e no global, ok? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Boa noite, Elisângela. Perfeito, seu Arthur. Realmente, o limite do paciente da ela é o bom senso. O fisioterapeuta, o nutricionista, o médico, a equipe toda tem que conhecer o limiar do paciente, os limites do paciente, até onde a gente pode forçar. Ele não pode ficar abaixo do mínimo. Eu não tenho que ficar no passivo, porque quem tem que manter a força é o paciente, não eu. Então o paciente tem que se exercitar, só que se ele fizer em exagero, ele também vai perder. Boa noite, Tassiana. Boa noite, Marília. Maria Silveira, boa noite. Queria saber quem tem ela pode morar sozinha? Maria, quem tem ela manda na própria vida. Eu não vou te dizer se você pode ou não morar sozinha. É como o seu Arthur falou, questão de bom senso. Você tem que ter segurança para tudo. Se você morar sozinha, eu não sei como que tá, se você tem ela, primeiramente, como que você está, se você tem risco de queda para poder falar se você mora sozinho. Isso é uma questão particular e uma questão familiar. Eu teria que te avaliar e você teria que ter questão de bom senso também, para saber se você está ou não correndo risco em alguma coisa. Boa noite, Wellington. Tudo bem? Boa noite, Newton. Tudo bom, cara? Seu Arthur, se eu sou a favor ou não a caminhada na hidroterapia, a hidroterapia ela é muito benéfica, mas tem que saber avaliar o paciente, tem que saber ser bem prescrita, tem as particularidades de uma boa piscina, profundidade, carga, intensidade e também se esse paciente está sendo bem ventilado. Eu sou a favor da manutenção do movimento no paciente de ela, só que a gente tem que respeitar a fadiga. O esposo parou a físio, os movimentos estão bem prejudicados. Elisângela, você já deu a resposta para você mesma. Não pode parar. Tem como rever essa conversa para mostrar para a família? Tem sim, Maria da Penha. Isso vai ficar gravado, tá bom? Boa noite, Célia. Meu marido tem ela, mas agora surgiu uma hipótese de cerame. Maria, tem que investigar.
Aí assim que realmente fechar, você pode procurar a gente, tá bom? Gente, então, para falar da marcha, para falar até quando eu posso andar, da relação de riscos, da relação de benefícios, esse paciente tem que ser avaliado. Ele tem que ser avaliado por quem? Por todo mundo. A capacidade de marcha, manutenção da marcha vai influenciar em tudo. O paciente tem que estar bem nutrido, ele tem que ter uma boa capacidade de força, tem que estar bem ventilado. Porque você imagina se eu estou respirando bem, ou melhor, se eu estou respirando mal, como que eu vou andar se eu estou respirando mal? Eu, Thiago, que não tenho ela, quando eu fico gripado, eu tenho dificuldade para fazer um exercício aeróbico um pouco maior, porque meu pulmão não está legal, porque eu estou com secreção. Agora, você imagina um paciente de ela que não está bem ventilado, que já tem como característica basal da doença fraqueza e fadiga. Então, se esse paciente não estiver bem nutrido, não estiver bem ventilado, ele vai perder força muscular, ele vai perder gordura, a doença vai evoluir. Então, para continuar andando, você precisa de estar bem de forma basal, porque senão você vai queimar músculo. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Boa noite, quantas vezes por dia uso bambu e como sei que o pulmão está fechado? Sam, isso aí a gente vai discutir, você pode me procurar inbox, a gente conversa isso depois. Essa parte respiratória vai ficar um pouco para outra oportunidade, eu vou falar mais a parte motora. Mas a gente usa umas 3 vezes ao dia, depende da parte do paciente. Como saber se o pulmão está fechado? A gente tem que avaliar por ausculta, frequência respiratória, saturação, padrão respiratório, várias outras coisas. É tudo muito individualizado, tá bom? Tassiana, no meu caso é o contrário. Força nos membros inferiores preservada e perda de força significativa nos membros superiores. Tassiana, isso é interessante que você falou, porque mesmo perdendo a força nos membros superiores e não nos inferiores, a gente também tem risco de queda, porque os braços, gente, eles fazem uma importante ligação e fazem uma grande participação naquilo que a gente chama de reação de proteção. Pacientes que não têm muita movimentação nem força de braço, quando eles se desequilibram, eu perco a minha capacidade, o meu molejo, a minha capacidade de me defender e evitar uma queda. Então, se eu perco força de pescoço e de braço, creio, a gente tem uma chance maior de queda. Então, mesmo que você tenha uma força bacana, Tassiana, nas pernas, não tenha nos braços, a gente ainda precisa de atenção, tá bom? Porque perdendo força nos braços, perdão, a gente perde reação de proteção. Então a gente pode ter uma chance maior de queda, tá bom? Paciente perfeito. Galera, o que mais? Padrão de marcha. Gente, a marcha, a gente precisa avaliar ela de forma minuciosa. O paciente de ela, quando ele vai alterando o padrão de marcha, vocês vão perceber que a pontinha do pé, a gente começa a ter uma dificuldade de levantar a ponta do pé. E aí vocês podem reparar que no calçado, a pontinha do calçado começa a ficar desgastado, porque eu vou andando, eu não consigo levantar a ponta do meu pé, eu estou começando a perder força no músculo que a gente chama de tibial anterior, que é o famoso músculo da canela, eu não consigo levantar o meu pé. E aí eu vou começando a perder força na coxa e no quadril, e não consigo levantar a perna. Então eu não levanto bem a perna, não levanto bem a ponta do pé, começo a arrastar e posso ter um pouquinho de fraqueza no bumbum. Então a gente tem uma chance maior de queda, porque a gente começou a perder força nessa musculatura, porque ela, infelizmente, ela é evolutiva, ela é degenerativa. E voltando, frisando novamente, eu preciso estar bem ventilado, bem nutrido, bem globalmente para continuar mantendo a capacidade de marcha. Por que é importante eu continuar andando? Gente, andar por si só é uma atividade aeróbica. Trabalha o coração, trabalha a parte vascular. Quem não anda mais, quem está com a parte de marcha já diminuída e um pouco mais aquém, ficando mais na cadeira, na poltrona, na cama, começa a ter constipação. O risco de acometimentos cardiovasculares é maior, o risco de trombose é maior, o intestino fica preso. E aí, somando a falta de hidratação, gente, nós temos risco de fazer um fecaloma porque a gente não está andando ou porque a gente não está ficando em pé. Sem falar no tanto de dor que a gente pode ter. Vira e mexe no grupo, a gente é chamado por questão de lombalgia, dores articulares, pelo simples fato de a gente, pelo simples entre aspas, pelo fato de a gente não conseguir andar. Andar, gente, a postura bípede, a postura ficar em pé e andar é a coisa mais nobre do corpo humano. Ela exige participação global da minha musculatura. Eu preciso ter controle de pescoço, eu preciso ter controle de tronco, eu preciso ter uma participação de braço, o meu quadril, a minha panturrilha, a minha canela. Então, andar é algo muito nobre.
participa de todas as funções do meu corpo. A partir do momento que eu deixo de andar, eu também começo a ter um decréscimo da parte respiratória. Mas até quando eu tenho que andar? Gente, sabe até quando você vai andar? Até quando você conseguir. Mas você vai ter que pôr na balança. Será que não está me cansando muito? Se está te cansando muito, gente, começa a pensar num dispositivo de auxílio. O que é um dispositivo de auxílio? Ou uma bengala, aquela bengala de 4 apoios ou 3 apoios, ou um andador. Gente, nós temos andador hoje, praticamente um carrinho com freio na mão e que pode virar uma cadeira de rodas. Mas continua andando porque nós temos um princípio chamado de princípio da irreversibilidade. Aquilo que eu vou perder na ela, dificilmente eu vou recuperar. Então, se eu me acomodar e ficar na cadeira de rodas, eu vou perder e não vou conseguir andar mais depois. Só que se eu estiver me desgastando muito, aí eu começo a pensar na cadeira de rodas. Parem de enxergar a cadeira de rodas como um dispositivo eu estou ficando aleijado, estou ficando na cadeira de rodas. Não, a cadeira de rodas, nesse caso, vai ser minha amiga. Ela vai ser a minha prestadora de serviço. Ela vai favorecer com que eu conheça outros lugares e com que eu, obviamente, me locomovo. Ela vai ser a promotora do meu movimento. Então, sem preconceito com cadeira de rodas. Tá bom, galera? Vamos ver aqui mais. Boa noite, galera. Quando o pé fica com a parte dos dedos já deitado, pode sim, gente. A órtese é um recurso bem bacana. Nós temos órteses rígidas ou articuladas. Obviamente, o prognóstico dela é evoluir e eu não conseguir andar mais. Se você já não consegue mais andar, se o seu pé já não mexe, a gente pode pensar numa órtese não articulada para evitar a deformidade dos pés. Se o meu pé começa a deformar, gente, se o meu pé começa a ficar com um padrão caído e torto, obviamente eu não vou conseguir andar. Eu vou ter uma chance de queda muito grande e chance de fratura. Só lembrando, gente, que se eu cair e fraturar, é uma chance grande de fazer uma cirurgia. E nós sabemos dos riscos cirúrgicos que nós corremos com o paciente de ELA, por questão ventilatória e questão de anestesia. Então, muito cuidado com questão de queda. A órtese é muito bem-vinda para evitar deformidade, tá bom? Neia, descobri que tem ela faz um ano, já perdi os movimentos tão rápidos. Isso acontece na minha família, tem uma causa ela familiar, ok. Tassiana, gente, eu fui morar sozinho com a minha filha em 2013, para que eu faço. Ok, galera? Vou respondendo vocês aqui porque começou a ferver. Bacana. Nuno, eu ainda tenho um pouco de força nas pernas, só consigo fazer pedaleira. Vou perguntar se devo fazer hidroterapia. Nuno, a hidroterapia é muito bem-vinda. Só que eu precisaria te avaliar para saber como está a sua parte ventilatória, como que está seu limiar de fadiga. É preciso avaliar para saber se você pode ou não. Mas a hidroterapia, quando bem prescrita, e o paciente ele está nos critérios de avaliação para poder participar, ela ajuda bastante. E outro lembrete, gente, a pessoa que vai trabalhar você na hidro tem que entender da fisiopatologia da doença, para saber o quanto ela pode te explorar e fazer abaixo do seu limite. Porque o que interessa aqui não é fadigar você. A gente está fazendo algo terapêutico e não hipertrófico. Sônia, interessante sua pergunta. Quando a cabeça começa a perder força, o que você indicaria para fazer ou para usar? Eu, Thiago, particularmente, eu indico o colar apenas para transporte. Porque se eu uso o colar, gente, eu acomodo a musculatura e começo a perder força. Vai atrapalhar até na parte da deglutição, no gerenciamento de saliva, fluxo de ar. Então, a gente prescreve uma cadeira de rodas com apoio cervical, com inclinação, reclinável, mas o colar, particularmente, eu indico o colar para transporte, não para uso intermitente, ok, galera? Mas isso aí é uma outra questão. A gente precisa, eu particularmente, o meu paciente chega com força de pescoço, eu já começo a trabalhar o pescoço, que é uma grande sacada. Se eu faço fisioterapia respiratória, se eu faço fisioterapia e não penso na cervical do meu paciente, eu não estou fazendo nada. Porque se eu começo a perder força proximal, eu vou perder distal muito mais rápido. Então, se eu começo a perder força do pescoço, como que eu vou andar se eu não tenho força proximal? O ato de andar é feito pelas pernas, obviamente, é algo distal. Se eu perco o proximal, como eu vou pensar em manter o distal? Então, se o meu paciente chega para mim, mesmo ele não relatando que perdeu força na cervical, eu já começo a trabalhar para manter, porque se eu perder força na cervical, vai entrar contração de deglutição, parte ventilatória, e obviamente também vai atrapalhar no meu equilíbrio dinâmico. Né? E a minha irmã descobriu que tem a ela há um ano e já perdeu todos os movimentos. Na minha tem um caso, familiar. Gente, mesmo que o paciente tenha perdido todos os movimentos, você precisa
fazer fisioterapia, mesmo que seja no passivão, porque senão você vai perder o resto da musculatura e vai haver um movimento muito maior. Mesmo que você ache que você não consiga andar, que você não tenha movimento, você não pode ficar parado. Damião, a questão de correr, campeão, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que avaliar o seu caso, avaliar o seu limiar de fadiga, para saber se você não está se forçando demais, ok? Para saber se essa parte aeróbica não está gastando muito sua musculatura, se não está forçando muito sua parte respiratória, tá? Para não ter uma perda maior a médio prazo. Nica, como trabalhar o pescoço? Depende de cada paciente, Nica. Depende de como que está o envolvimento do controle cervical. Uma coisa que eu foco bastante é o trabalho de cintura escapular e, pasmem, pélvica, tá bom? Não só trabalho de escápula e cervical, também trabalhar a pelve, porque o nosso corpo, o nosso tronco é como se fosse um encanamento. Se eu não trabalhar isso de forma global, vai ajudar a perder pescoço e capacidade de marcha. Como trabalhar o pescoço? Eu faço alongamento e eu não diria exercícios de fortalecimento. Não existe o termo fortalecimento na ELA. Nós não ganhamos força, nós mantemos. Nós não vamos ganhar força. O paciente de ELA não vai se fortalecer, ele não vai ganhar musculatura. O paciente de ELA não ganha força, a gente mantém. Então a gente vai trocar o nosso termo. Ganho pra gente vai ser manutenção. Eu não consigo ganhar força, não consigo ganhar músculo nesse paciente. Então a gente tem que manter, ok? Vera, isso aí é meio complicado. Vai de cada um interesse. Marília, a questão de colar para transporte, eu indico aquele que o paciente se sentir mais confortável. O de madeira, aquele rígido, às vezes machuca. Se for para transporte, eu gosto de colares mais maleáveis, aquele de tecido, para evitar um chicote. José, essa questão de sonda, cara, a gente fica para uma outra oportunidade. Mas a sonda GTT, o pessoal às vezes varia. Faz a troca a cada 6 meses, um ano. Não pode passar muito disso não, porque senão a gente tem um risco maior. Boa noite, doutor Luiz. Tudo bom, cara? Luiz Antônio Pimenta, boa noite, cara. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Thiago, boa noite. Sou paciente de familiar. No começo tem alguns exercícios que cansam o pescoço. Porque às vezes meu pescoço cansa. Ida, começou a cansar? Troca. A gente não pode gerar fadiga, tá bom? A gente não quer perder força nesse paciente. A gente não pode fazer exercícios de fortalecimento. É manutenção. Então vai variar de acordo com cada paciente, aquilo que ele me apresenta, tá bom? Darcy, repete para mim sua pergunta, cara. É muita coisa. Às vezes eu posso ter deixado passar por baixo. Desculpa. Gente, o que mais eu separei para a gente conversar aqui? Sobrecarga, viu, gente? Toma cuidado. Paciente de ELA, a gente não faz musculação. Nem aparelho de academia. Muito cuidado com agachamento, caneleira. A gente não faz cadeia fechada. A gente não faz musculação. A gente não faz FES, tá, galera? A gente não joga aquela corrente de estimulação para fortalecimento, porque senão a gente vai perder. Você acha que você está fortalecendo seu paciente, você está contribuindo para o avanço da doença. Então, muito cuidado com sobrecarga, porque pode gerar lesão, e a gente vai perder a unidade motora e a perda de força é mais rápida, ok? Gente, tempo de recuperação de fadiga. Em mim, Thiago, que não tenho ela, eu faço uma atividade X e eu vou demorar um tempo X para me recuperar. Porque quando você gera fadiga, o descanso faz você recuperar a fadiga. Só que a ela, nós temos a característica de fraqueza. Então, você vai demorar bem mais para se recuperar da fadiga de um exercício mais extenuante. E nós temos a fraqueza como característica. Então, se você trabalhar a sobrecarga, você vai perder. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com os exercícios de sobrecarga e overtraining, porque isso pode acarretar uma perda precoce da minha marcha, da minha qualidade de marcha, causando quedas. Ok? Boa noite, Sandra. Assim, para saber qual tipo de ELA que a sua mãe tem, primeiramente você tem que passar no neurologista. Tem que fazer uma bateria de exames e numa equipe multidisciplinar. Pessoas que têm uma expertise um pouquinho maior na ELA, físio-motor, físio-respiratório, nutricionista, fonoaudiologia, a psicologia, uma equipe especializada em ELA vai saber te diagnosticar qual que é o subtipo. Mas o neurologista, com os exames laboratoriais,
pneumologista também, o médico, a equipe com expertise, ela vai saber te dizer qual que é o tipo de ela que a sua mãe tem. Não é uma receitinha de bolo, tá bom, galera? Minha mãe reclama de dor, que é falta de físico nas costas. Olha, Fernanda, quando você fica parada, quando você perde capacidade de marcha, você tem encurtamento muscular, perda de força e perda da flexibilidade. Você começa a tracionar quadril e principalmente a parte posterior da coxa, que a gente chama de isquiotibial. Então, o encurtamento, galera, da parte posterior, principalmente, da panturrilha, do isquiotibial, a parte de trás da coxa, elas sobrecarregam a região lombar e geram muitas lombalgias. Então, como é o remédio? Trabalhar essa questão lombar, girar esse paciente, colocar esse paciente em pé. Mesmo que você não tenha prancha, pede ajuda com alguma pessoa, coloque ele em pé 1, 2 minutos, respeitando fadiga. Se cansou, faz ambu. Se tiver o BIPAP, faça com o BIPAP. Mas o imobilismo gera dor, não só na lombar, mas em qualquer articulação. Tá bom, galera? Isabel, o agachamento, eu tenho muito cuidado, eu tenho muito pé atrás com o agachamento, porque quando você faz agachamento, você faz um tipo de contração muscular que exige muito do seu quadríceps. Então, esse tipo de contração vai exigir muito do seu quadríceps, que é a coxa, e o tempo de recuperação para esse tipo de exercício, ele é maior, ele gera um esforço maior. Você pode lesionar a unidade motora, gerar uma fadiga maior, consequentemente uma fraqueza. Então, dependendo do número de agachamentos, do tempo do agachamento, da forma que você realiza, porque a gente sabe que existem vários tipos de agachamento, você acha que pode estar te fazendo bem e pode estar te fazendo mal. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o agachamento, tá bom? Lina Pádua, sobre os benefícios da prancha ortostática. Lina, já tinha separado aqui, já estava tudo escritinho. Gente, a prancha ortostática, para quem não anda e quem tem condição de adquirir, ela é ótima, é sensacional. Porque quem tem ela tem perda de força, obviamente. Tendo perda de força, nós podemos ter trombose, nós podemos ter fecaloma, que é o acúmulo de fezes na cavidade intestinal, a própria constipação, nós vamos ter risco de trombose. Então, ficar em pé é muito importante, é muito global. Você retarda a perda de massa óssea, você retarda ou evita deformidades. E outra, vem ficando em pé, você se posiciona e ajuda até no seu fator ventilatório. Então, a mesa ortostática, a prancha ortostática, que é aquela maca que eu deito o paciente, amarro e coloco ele em pé, para quem tem condições, ou quem tem um fisioterapeuta que tenha a prancha ortostática, é importantíssimo. É muito bacana e muito válido, porque a postura ortostática, ela é muito nobre. Ficar em pé, gente, para quem não consegue andar, ou para quem obviamente não consegue ficar em pé, é muito importante, é sensacional, é válido, é necessário. Isabel, sobre essa questão de mandar fazer 3 agachamentos por semana, eu não vou entrar no mérito da questão, porque eu não te avaliei, eu não sei como é que você está, e quem sou eu para contraindicar um exercício de algum colega. Isso depende muito da avaliação do seu estado físico, da sua parte respiratória. Não posso falar se está errado ou se está certo. Eu digo isso em cima dos meus pacientes de acordo com o estado de cada um, ok? Cristina, no momento do exercício você sente cãibra. Isso significa fadiga? Cristina, a cãibra pode significar que o seu músculo esteja um pouco mais cansado. Se você está com dor ou desconforto muscular, gerando cãibra, ou algum outro acometimento desse músculo, é algo que requer um pouco mais de atenção. Opa, tem alguma coisinha errada ali. Talvez eu necessite mudar alguma coisa nessa estratégia. Paciente já sem movimento no corpo, quantas vezes ao dia precisa ir para a prancha? Dilma, eu não te diria quantas vezes. Se você tiver a prancha, só se você ficar, eu não diria nem um tempo, isso varia muito, não vou dar receita de bolo. Mas quanto mais você conseguir ficar em pé, sem fadiga e sem dor, melhor. A questão intestinal, cardiovascular, respiratória e ortopédica no geral, ok? Ida, podemos fazer exercício com peso? Depende daquilo que eu falei, questão de musculação. A gente não vai fazer musculação no paciente nem sobrecarga. Mas eu também não posso deixar meu paciente ficar sem fazer algo ativo. Depende. Eu não posso te esforçar acima do seu limite. Eu não vou fazer musculação contigo também. Sandra, Thiago, meu irmão não está com nenhuma infecção, saturação boa, mas batimento sempre 100 ou 110. O médico fala que é uma arritmia. O que posso fazer? Primeiramente, se o médico falou com arritmia, investigue.
vá ao cardiologista e veja se é uma arritmia ou não. Mas o paciente, gente, o paciente de ELA que está com frequência respiratória ou cardíaca acima, um pouco alta, em repouso, alguma coisinha alterada pode ser. Na interação coração-pulmão, pode ser uma alguma alteração no fator ventilatório, pode ser que ele esteja com o pulmão um pouco fechado, não sei se usa BIPAP, pode ser que seja o caso de usar BIPAP, não sei se está usando AMBU, mas se a frequência está subindo fácil, por pouco esforço, pode ser que alguma coisinha esteja errada, a gente requer um pouquinho mais de atenção sobre isso, tá bom? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Tem o pé direito muito torto e dói o tendão. Nuno, se o seu pé direito está um pouco torto, cara, a gente teria que procurar uma órtese para evitar deformidade. Se você conseguir ficar em pé, ótimo. A gente tenta regular isso com alongamento e estabilização do segmento articular para evitar a fadiga, tá bom? Lina, a periodicidade, todo dia, se você tiver a prancha, Lina, e puder ficar em pé todo dia, ótimo. Ajuda a regular até o intestino, tá bom? Então, se você puder ficar em pé todo dia, tiver como, ótimo. Quanto mais, melhor, respeitando a fadiga e a individualidade de cada um, tá bom? Aqui em Portugal, os fisioterapeutas não parecem estar... Isabel, é uma realidade não só em Portugal, é uma realidade quase que mundial. Disponha, Isabel. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Gente, o que mais eu separei pra gente? Tempo de recuperação da fadiga. Então, o ato de andar está me causando uma fadiga? Quanto tempo requer para eu me recuperar? Depende. Depende se eu estou bem nutrido e ventilado. O tempo de recuperação de cada paciente vai variar. O importante é continue andando, mas continue andando com qualidade e sem desconforto, e sem risco de queda. Eu estou andando? Estou, mas estou desequilibrando e tendo muitas quedas? Gente, pode ser que seja a hora da gente fazer aquela fase de transição, usar um dispositivo auxiliar, uma bengala ou um andador, e pensar na cadeira de rodas. Nós temos tipos de marcha. A marcha domiciliar, eu conheço pacientes que conseguem andar em casa, mas que quando vão para o shopping, distâncias maiores, eles se cansam. Então, o que eu indico? Continue andando em casa, mas quando você for passear, usa cadeira para poder evitar uma fadiga, para poder manter essa marcha, porque eu quero que você continue andando, mas com qualidade e com segurança, tá bom? Então, sem preconceito para qualquer dispositivo auxiliar de movimento. Tiago, o que você acha da cadeira de rodas? Consegue deixar o paciente de ela em pé? Mari, existem vários tipos de cadeiras de rodas. Existem aquelas cadeiras que conseguem deixar o paciente em pé, são mais caras. O paciente que tem condição, eu acho válido. Agora, se o paciente tem uma condição financeira, e isso vai depender de cada paciente, tem muita individualidade, encurtamento, necessidade de manutenção. Eu, particularmente, eu prefiro colocar o paciente em pé na prancha ortostática. Eu prefiro a prancha ortostática para fazer o ortostatismo do que a cadeira de rodas que mantém o paciente em pé. Eu acho o ortostatismo na prancha ortostática, eu acho ele, de forma grosseira, eu acho ele mais válido, eu acho ele mais global do que a própria cadeira de rodas, aquela que coloca o paciente em pé. Sem falar que eu posso trabalhar tanto a parte respiratória quanto a motora naquela prancha ortostática. Meu esposo teve ela, tenho muito medo que meus filhos tenham também, pois a minha família teve. Tem possibilidade? Sandra, isso aí você vai ter que ver com um neurologista, se for o caso, fazer o exame genético para fazer o mapeamento, ok? Quantas vezes por semana é aconselhável fazer fisioterapia? Isabel, isso depende. Depende da avaliação do paciente, de como ele está da parte nutricional, da parte muscular, respiratória. Isso vai depender da avaliação da equipe multidisciplinar, ok? Sempre tive dores na cervical, mas após a doença, as dores pioraram. O que você indicaria para isso? Sônia, a gente tem que investigar aonde são suas dores, o porquê das dores. O que eu posso te dizer é que dor não é normal. A gente tem que saber a causa dessa dor e não meramente tratar a dor. A gente tem que modificar a causa, porque senão a dor vai sempre continuar. O que eu indicaria? Depende da origem da dor. Se for uma dor muito incapacitante, o médico vai ter que estar na jogada, obviamente, de passar alguma medicação para te ajudar na dor. Mas a gente tem que atacar essa origem. E muitas das vezes, gente, a origem da dor é por falta de algum alinhamento, por falta de algum exercício, e que nada que uma fisioterapia bem feita não consiga reverter, tá bom? Neide, Thiago, boa noite, meu marido tem esclerose há 14 anos, fazendo 2 vezes por semana, ele usa só o BIPAP, só não quer fazer AMBU. O que você acha? Neide, não é muito da minha live hoje. Eu acho que merece avaliação. Não posso te dizer sem saber como que tá
tá bom? Como você vê o exercício na mini bike portátil? Aquela que a gente sentar. Lina, eu acho super válido, eu faço, só respeitando a fadiga. Já fiz e faço com pacientes usando BiPAP para retardar a fadiga ou para evitar a fadiga e para ajudar na recuperação precoce. O que é tudo válido na tentativa de manutenção e mobilidade, seja de cintura escapular, cervical, pélvica, eu acho válido. Você sabe o que eu faço, Lina? Coloco o paciente em pé na prancha ortostática e faço a bicicletinha de braço com ele em pé. Trabalho tudo em um único exercício, é bárbaro. É super válido. Pessoal da RNA, boa noite, galera. O que mais eu separei pra gente? Gente, fator ventilatório vai influenciar na minha marcha? Vai. Se eu não estou respirando bem, obviamente, eu não vou andar bem. Igual eu falei para vocês no começo da live. Eu, que não tenho ela, quando estou gripado, gente, homem é muito mole, já adianto para vocês. Quando estou gripado, eu ando um pouco mais rápido, eu fico ofegante. Imagina o paciente de ela. Lembrando, o paciente de ela não tem uma doença pulmonar, tem uma doença neuromuscular. Então, se eu não estou respirando bem, como eu vou andar bem? Tem que avaliar a parte ventilatória, porque quando eu estou andando, eu tenho uma demanda cardiovascular. Quando eu estou andando, obviamente, minha frequência respiratória e cardíaca, elas vão subir um pouquinho, porque é um exercício aeróbico. E o paciente de ela, ele é um paciente sedentário, que tende a entrar na síndrome do imobilismo. Então, se ele não está respirando bem, a marcha não vai ser muito bem executada. E o próprio ato de andar vai fazer ele se desgastar bem, se desgastar um pouco mais. Então, tem que estar respirando bem, tem que estar fazendo ambu. Se for o caso, gente, eu já fiz e já vi vários fisioterapeutas fazendo o treino domiciliar de marcha com o uso do BiPAP para retardar, ok? É válido. O que não pode é ficar sentado, parado o dia inteiro, ok? Então, tem que estar bem nutrido e tem que estar respirando bem para continuar andando, tá bom? Janaína, eu ando em casa muito devagar e uso andador com rodinhas. Às vezes ando sem nenhum recurso e já aconteceu de eu cair. Você já começou a me responder. Para saber, para sair só com cadeira de rodas, gostaria de saber se o portador de ela pode fazer pilates. Janaína, depende. A pessoa que está fazendo pilates em você, ela conhece da esclerose lateral? Ela entende o mecanismo? Ela entende de fadiga? Ela sabe os seus limites? O que não pode, gente, quem sou eu para contraindicar alguma coisa? Eu contraindico coisas que geram fadiga no meu paciente. Então, você pode fazer o que você quiser, só que respeite os seus limites e a questão da fadiga, tá bom? Boa noite. Boa noite, Wesley. Também sou fisioterapeuta, trabalho com hidroterapia aqui na minha cidade, Pindamonhangaba. Já tratei na piscina somente 2 pacientes com ela. Uma saiu, outra continua firme e forte. Com certeza, Wesley. Indico hidroterapia, sim. Indico hidroterapia para paciente de ela, só tomando cuidado com a questão da fadiga e respeitando a individualidade de cada paciente. A gente tem a questão do empuxo na água, tem a questão de saber como está o envolvimento respiratório do paciente, se a CVF, a capacidade vital forçada, aquele exame de espirometria, se ela já tiver um pouco mais baixa, gente, a gente talvez tome um cuidado maior com a questão da fadiga. Quem entrar no meu Facebook vai ver a foto minha com o Darlon, num curso que a gente fez justamente com o pessoal da RNA, em que o Darlon entrou na piscina usando o BiPAP. Então nós colocamos o Darlon, que era um paciente que já não tinha movimento na época, na piscina, usando o BiPAP, e ele conseguiu se mexer, foi super válido, bem bacana. A hidroterapia ajuda bastante, eu indico sim. Eu indico sim, só tome cuidado quando a pessoa ela está um pouco mais debilitada da parte respiratória, isolar a GTT, se esse paciente já tiver GTT, ou tomar muito cuidado se o paciente já é traqueostomizado ao entrar na piscina, mas a hidroterapia é bárbara para esse tipo de paciente. Gente, ó, igual eu falei, eu não estou contraindicando Pilates. Eu estou contraindicando qualquer exercício que gere sobrecarga ou fadiga. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, só respeite a fadiga. Não estou contraindicando Pilates. Está ficando bem claro, estamos gravando isso. Não estou contraindicando Pilates, mesmo porque Pilates trabalha a parte respiratória, diafragma e alongamento. Eu só contraindico sobrecarga e fadiga. Qualquer exercício do tipo que gere fadiga, aí sim eu vou contraindicar. Não estou contraindicando Pilates, ok? Banhos de imersão com água quente. Isabel, provavelmente você está perguntando isso por questão de conforto muscular. Aquilo que gera conforto, que gera alívio,
é indicado. Só tomar cuidado com a integridade da pele, ok? O paciente de ela não tem alteração de sensibilidade. Aquilo que gera alívio, a dor, é válido. Flavinha, você foi paciente do Wesley, bacana, tô lembrado de você, que quadro bem bacana que você pintou pra gente. Deixa eu ver o que mais eu separei pra gente, gente. Órteses. Então, pra gente continuar andando, eu quero que vocês andem, eu quero continuar andando, mas às vezes, inevitavelmente, por questão de perda de flexibilidade, alongamento, meu pé começa a ficar na pontinha, começa a rodar um pouco, começa a entrar em um padrão de encurtamento ou deformidade. E isso pode me gerar, obviamente, uma alteração do padrão de marcha. Então, a gente tem que entrar com a órtese para evitar ou retardar deformidades, para que você continue andando, nem que seja de forma domiciliar. Caso você não consiga andar no shopping, andar na rua, e você consiga andar pelo menos em casa, continue. Continue andando, se movimentando, porque isso vai ser nobre para o seu corpo. Você vai estar trabalhando a musculatura, a parte respiratória, desde que você respeite a fadiga, o intestino para evitar fecaloma, vai retardar a perda de massa muscular, de massa óssea, vai evitar a trombose, mas continue andando, mas respeitando seus limites e a fadiga. Para essa live de hoje, a resposta é depende, porque não vai existir receita de bolo para nenhum de vocês. Tem que ser avaliado. Para você continuar andando, não vai depender só do fisioterapeuta, vai depender de toda a equipe que te atende, de toda a parte multidisciplinar. Vai depender da parte ventilatória, vai depender da parte nutricional. De que me adianta eu querer continuar andando se eu não tenho músculo, eu não estou bem alimentado, nem bem ventilado, e o ato de andar vai queimar meu músculo. Então você precisa ter condições primárias e prévias boas para continuar andando e não queimar músculo e nem exigir demais a sua parte respiratória. Tá bom, galera? Isso ficou claro. Foi, sumiu? Não sei. Talvez tenha sido seu sinal. Deixa eu ver o que mais eu separei pra gente aqui, gente. Questão da fadiga. Vocês estão vendo que eu estou frisando bem a fadiga. Gente, a fadiga existe em todo e qualquer ser humano ou ser vivo, seja o cachorro ou qualquer paciente, principalmente o paciente de ELA. Na ELA nós temos fadiga e fraqueza muscular, inevitável. Isso vai acontecer, isso é evolutivo. Só que a nossa fadiga, gente, na ela demora um pouquinho mais para ser sanada. E mesmo que ela seja sanada, eu vou ter a fraqueza. Então, se eu gerar um overtraining, uma sobrecarga, eu vou estar perdendo. Só que se eu não fizer nada, eu também vou perder. Então, para evitar a fadiga, boa ventilação. Para manutenção de função, qualquer função. No caso, a função que a gente está falando hoje é a capacidade de marcha. Você quer continuar andando? Sim, eu quero que você continue andando. Só que para andar, você vai ter um esforço. E isso vai gerar um gasto calórico, questão de energia. Vocês podem e vão conversar com a Jennifer, que é a nossa nutricionista. Gente, tem que estar bem nutrido, senão vocês vão andar e vão perder massa muscular de forma gratuita. Não adianta eu querer colocar você para fazer uma bicicletinha, colocar você em pé, se você não tem condições mínimas para poder realizar isso. Se você não está ventilando bem, vai perder, ok? Deixa eu ver aqui mais o que eu separei para gente. Desuso. Gente, se você quer só ficar sentado ou deitado, eu acredito que tem bastante paciente na associação, como eu sei que tem no Brasil inteiro, que fica só sentado ou deitado, você vai perder. Você vai diminuir o seu tempo de, eu vou ser sincero, seu tempo de sobrevida, sua qualidade de vida. Se você só fica deitado ou sentado, você vai morrer mais cedo. Se você não quer ficar em pé, se você não quer andar, mesmo tendo condição mínima, você vai viver menos. Você vai ter menos qualidade de vida, você vai ter menos conforto. Você tem risco maior de ter acometimento cardiovascular, de ter uma trombose, de ter um intestino preso. Então, se você consegue ficar em pé, mesmo que você consiga andar um pouquinho, faça, mas não fique parado, nem sentado, deitado o dia inteiro, porque senão você vai perder. E você vai viver menos por conta disso. Então, gente, até quando andar? Até onde você conseguir. E até onde eu vou conseguir? Até onde você tiver segurança e não tiver um gasto energético muito grande. Você vai continuar a andar até quando você não se cansar muito e até quando você ter segurança. Até onde eu tenho segurança? Até o meu equilíbrio estático, até onde eu conseguir manter o meu equilíbrio estático e dinâmico.
eu consigo andar, mas eu estou caindo, estou com risco de queda, você vai entrar com dispositivo auxiliar. Não tenha preconceito. Ok, entrei com andador, mas aí eu tenho que saber prescrever bem o andador. Cada pessoa se adapta com um andador, ou bengala, ou outro dispositivo diferente para andar. Uh, e mesmo assim, gente, a gente tem que colocar na balança se aquele andador é válido. Porque a partir do momento que você está usando o andador para manter a marcha, que é algo muito nobre, você começa a tirar o peso da perna e jogar no braço. E aí você começa a perder movimento de braço, a perder força, porque aquele peso que deveria ir para a perna está indo para o braço. Então a gente tem que saber se realmente também vale a pena entrar e usar o andador. Então, a minha resposta para a live de hoje, até quando você vai andar, depende. Qual é o seu gasto calórico? Depende. A sua segurança? Depende. A gente precisa ser avaliado pela equipe multidisciplinar. Mas eu quero que você continue andando, mas você precisa ter segurança e tem que ter conforto. Senão você vai perder, tá bom? Vamos ver o que mais aqui te pergunta. Comprei a órtese de pé, mas não me adaptei. Flávia, a questão da órtese é melhor você mandar fazer do que comprar. Porque quando você manda fazer, você faz sob medida e você se adapta de forma maior e melhor. Às vezes não é legal você comprar uma pronta, tem que mandar fazer sob medida, tá bom? Vamos ver o que mais. Como posso saber se estou com o músculo fadigado? Meu pé é caído, bom físico falou isso, e meus joelhos estão vindo para fora. Posso usar aquele elástico de rotação que vai dos pés ao quadril para mim dar um pouco de estabilidade? Janaína, a gente teria que ver o seu caso. O músculo fadigado, o que eu posso te dizer é que ele começa a fascicular um pouco mais, ele começa a apresentar falhas motoras, e você começa a perder função daquele músculo. Não necessariamente para o resto da sua vida, mas função naquele momento, quando ele entrou com a fadiga maior. E você começa a ter falha motora e não consegue executar aquele movimento que você estava querendo. Provavelmente por fraqueza. E aí, se você persistir, esse músculo vai demorar a se recuperar e vai começar a perder mais força. Eu não sei se eu te respondi bem, mas a pessoa que está te atendendo, ela por si só, ela vai conhecer o seu limite e ela tem que saber avaliar e reavaliar seu limiar de fadiga para não forçar demais esse músculo seu, senão a doença vai começar a evoluir. Eu posso usar aquele elástico de rotação que vai dos pés ao quadril? Eu teria que te avaliar. Não posso te dizer sem ver, porque senão seria uma receita de bolo e uma imperícia minha. Serviço de casa pode? Damião, você pode fazer aquilo que você quiser, respeitando seu limiar e sua segurança. Eu sei que o Darwin não para dele. O Darwin é um caso à parte. Carla Rubio, boa noite, me dá uma ajuda. O que você indicaria para fazer um paciente de ela que sente dor na região da planta do pé quando fica na prancha? Carlinha, essa dor na planta do pé, a gente tem que investigar se não é uma faceite, mas está muito relacionado ao encurtamento da cadeia posterior, a parte de isquiotibial. Quando você for fazer uma flexão de quadril, quando você coloca ele na prancha e joga ele para flexionar um pouco o tronco dele, ele tende a reclamar de encurtamento de isquiotibial. A cadeia posterior ela está muito ligada com essa parte da sola do pé. Então, alonga um pouco mais a parte posterior isquiotibial, que você pode ter um resultado um pouco maior e melhor, tá bom? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Depois foi diagnosticado Luciene. Meu esposo foi diagnosticado há um ano, ele não para quieto, anda tudo sem dificuldade nenhuma. O que atrapalha a dificuldade de falar e a demência frontotemporal. Gente, é uma colocação bem importante. Nós temos pacientes que têm demência frontotemporal associada e que continuam a andar. O ato motor, ele requer uma participação cognitiva, um planejamento. A gente, de forma muito rápida e praticamente automática, a gente não pensa para andar. Mas quando um paciente tem uma demência frontotemporal, ele consegue andar? Consegue. Só que ele tende a ter uma queda muito maior, porque existe alteração cognitiva. Então, se o seu paciente, se o seu pai, sua mãe ou esposa tem alguma demência frontotemporal associada, a gente tem que assistir mais à questão da marcha e ficar mais ligada nas alterações do padrão de marcha. Porque o paciente, por conta da demência, pode ter uma chance muito maior à queda, ok? Porque ele não vai se organizar muito bem. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Boa noite, bonito. O que mais eu preparei aqui pra gente? Bom senso. Bom senso é a palavra
para saber até onde a gente vai andar. Por quê? Porque aquilo que eu já falei para vocês, eu quero que eles continuem andando, mas eu preciso de segurança, não posso ter grande gasto calórico e energético para andar. Eu preciso manter a função, só que eu preciso manter de forma segura e satisfatória. De que me adianta continuar andando se eu estou cansando muito e estou caindo? Nesse caso, a gente começa a fazer uma transição para andador ou cadeira de rodas. Tudo deve ser feito de forma qualitativa e não quantitativa. A gente tem que pôr na balança. Obviamente, você não pode ficar no basal, porque senão você vai perder por desuso. Mas se você fizer acima do seu limite, aí você vai perder por sobrecarga e por overtraining. Então, respondendo o nosso tema da live de hoje, nossa pergunta era: até quando andar? Relação risco, benefício e gasto. Você vai andar até onde você der conta, mas se poupando. Você vai andar até onde a sua marcha te proporcionar conforto e segurança. Porque de que me adianta andar se eu estou com muito risco de queda? Caso você tenha risco de queda e esteja se cansando, faça um treino de marcha domiciliar com uso de BIPAP, tá bom? Para retardar essa fadiga. E para evitar risco de queda, com um cuidador ou com um fisioterapeuta do lado. Continue andando, mas para andar tenha segurança e conforto. Não adianta se forçar além do seu limite, porque senão aí você já começa a perder, tá bom? Vamos ver se a gente tem mais aqui uma pergunta aqui. Galera, falamos do padrão de marcha, como que tá o padrão, a gente tem que avaliar essa marcha constantemente para saber se tem alguma influência em algum outro fator, respeitar a fadiga, tempo de recuperação da fadiga, tá bom? A gente tem que saber respeitar o nosso corpo e dar descanso ao nosso corpo para realizar a função de uma forma satisfatória, respeitar o estado nutricional, a parte ventilatória, ok? Tomar muito cuidado, porque com perda por esforço, a sobrecarga, que tanto já falei aqui, já frisei. Quando eu vou usar a cadeira de rodas? Gente, você vai usar a cadeira de rodas quando, obviamente, você já não consegue andar mais, está forçando demais para andar, está forçando muito a barra, faz a transição. Você continua, consegue andar em casa? Anda em casa, mas pensa na cadeira de rodas para distâncias maiores. Você não consegue andar nem dentro de casa mais? Aí provavelmente você já vai estar num estágio que você requer um pouco mais de ajuda. Então, muito cuidado com esse gasto calórico, esse gasto energético, porque você vai estar se esforçando muito para andar, aí você começa a perder a parte respiratória. Perdeu a parte respiratória, você vai ter uma dificuldade maior para falar, para deglutir, tudo por um ato motor mal executado que começou a exigir muito do teu corpo. Tiago, alguns dizem que subir escada não é bom, isso é verdade? Ida, o que eu posso te dizer que não é bom é aquilo que causa fadiga. Eu, particularmente, não vou colocar meu paciente para subir e descer a escada correndo como forma de exercício, porque eu vou estar gerando um tipo de contração muscular, que é uma contração, por exemplo, na hora de descer a escada, eu estou fazendo um freio do movimento. Eu estou recrutando muito a minha fibra muscular. Nós temos um mecanismo de encaixe. A fibra muscular ela se encaixa e gera função, contratibilidade. Então, se subir e descer a escada vai estar gerando fadiga? Vai estar gerando, não. Vai gerar fadiga, eu tomo muito cuidado. Não que o meu paciente mora num prédio que não tem elevador, eu vou mandar ele mudar de casa por conta disso. Mas o fato é que se eu estou colocando meu paciente para fazer exercício, subindo e descer a escada todo dia, aí já é um pouco de imperícia, porque isso vai gerar uma demanda muscular maior e a médio ou curto prazo, dependendo da individualidade de cada paciente, aí eu vou perder força. Porque eu não coloco aquilo que nós chamamos de cadeia fechada, exercícios onde a gente tem o pé em contato com o solo, como agachamentos em excesso, ou subir e descer a escada correndo, ou colocar o cara para fazer subir e descer a escada como exercício, achando que vai fortalecer, aí tá errado. Nós não temos capacidade de fortalecimento muscular na ela. Colocou você para subir e descer a escada falando que vai fortalecer? Não vai. Então, muito cuidado com exercícios para subir e descer a escada, achando que você vai manter força ou vai ganhar força, porque não vai, tá bom? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Existe alguma órtese que ajude no equilíbrio ou que ajude para os joelhos não vão para dentro? Isabel, para evitar que o seu joelho rode para dentro, a gente tem que trabalhar a parte muscular. A gente tem que trabalhar essa pisada.
Aí é o caso de uma avaliação mais individual e saber se a gente entra com a órtese rígida ou com a órtese articulada. Depende da origem daquilo que está causando essa alteração dinâmica em você. Geralmente, os pacientes de ELA entram com a órtese, aquela que envolve o tornozelo e que vai até a altura da panturrilha para evitar que seu pé fique na pontinha ou que ele fique em inversão, para não gerar padrão de deformidade. A gente usa bastante esse tipo de órtese, que passa no tornozelo, pega um pouco da panturrilha, ponta dos dedos, porque vocês começam a perder capacidade de marcha e equilíbrio dinâmico, vocês podem reparar que a ponta dos dedos do pé, como forma compensatória, elas ficam padrão flexor, como se fosse garra, para compensar a alteração de equilíbrio e perda de força. Uma perda lá no músculo da virilha, no músculo do bumbum, na coxa toda em si. Então, os dedos começam a ficar embolados. Aí a gente pede essa órtese para estender os dedos do pé, para esticar o pé e evitar uma inversão, para não ter uma deformidade e para não ter uma alteração que jogue vocês no chão, para não gerar uma queda, ok? Então, as órteses são, sim, muito bem-vindas nesse caminho do paciente de ELA e até mesmo na manutenção da marcha. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Valeu, Jorge. Grande abraço. Loiva, abraço. Galera, a gente está quase chegando nas 10 horas da noite. Aquilo que deixa eu ver se eu salvei mais alguma coisinha para a gente trocar ideia aqui. Já falamos de questão de uso e desuso. Se a gente não usar, a gente vai perder. Mas se a gente usar em excesso, a gente também vai perder. Princípio da reversibilidade na ela, ok? Respeitar a fadiga, trabalho em equipe, já foquei bastante. E aquilo que a Silvânia falou, vou reforçar o nosso convite para o nosso primeiro simpósio da Associação Procura da ELA no Rio de Janeiro, no Hospital Grafé e Guinle, dia 28 de março. Compareçam, gente. Vai ser um evento bem bacana na capital do Rio, os nossos pacientes, profissionais e cuidadores. A Associação Procura está fazendo isso pensando em vocês. Compareçam, prestigiem. Corinthians acaba de levar um gol, fiquei feliz. Bacana que você está gostando, velho. Gente, deixa eu ver se eu separei mais algumas coisas. Dores. Sim, o paciente na ELA, ao longo da evolução da doença, ele pode entrar e às vezes quase que sempre vai entrar com alguma dor. Não é obrigado a entrar com dor e não é obrigado a tolerar a dor. A dor, gente, a gente vai tratar a dor não só com choquinho ou com remédio, a gente tem que ir na causa dela. Porque se você fica tratando apenas a consequência, aquilo que a dor gera, você está enxugando o gelo. Você tem que ir na causa, seja articular ou muscular. Então, trate a causa, porque o paciente de ELA não foi feito para ficar com dor. A dor gera um padrão inibitório e perda de função na ELA. A dor atrapalha a realização da marcha. E uma marcha mal feita pode gerar dor. Entenderam? Vice-versa. O paciente de ELA não foi feito para ficar com dor. O que mais a gente separou aqui? Compensações. Gente, o paciente de ELA, ao longo da evolução da doença e ao longo da alteração de marcha, quase que sempre ele vai ter algumas compensações inevitáveis. Às vezes a gente pode deixar alguma compensação como forma de manutenção da marcha. Outras a gente não pode tolerar porque podem atrapalhar a parte respiratória global. Que tipo de compensações? O pé, por exemplo, a torção do tornozelo. É uma compensação porque você está entrando com um grau de deformidade. Só que pode levar à queda. Então a gente tem que saber avaliar essas compensações, se elas são benéficas ou maléficas, e se for o caso, corrigir. Tá bom? O que mais eu separei para vocês? Grande parte das coisas que eu separei para vocês a gente já debateu. O que mais vocês têm para perguntar, galera? Disponha, Isabel. Um grande prazer te ajudar. Cristina, você está vendo o padrão de garra no seu pé direito, né? Pode ser o caso, depois se for o caso, entre em contato com seu filho ou comigo que a gente estuda o caso de alguma compensação ou forma de correção desse padrão de garra. Gente, quando o paciente está entrando com padrão de garra, aquilo que eu falei para vocês, ele está começando a fazer um padrão flexor dos dedos do pé, é alteração de equilíbrio, alteração de marcha. Provavelmente também já houve uma alteração no componente de força. E é um grande indicador de que esse paciente pode ou que ele virá a ter um evento de queda. Então, fique atento aos sinais. O corpo literalmente fala para você, terapeuta. Ele mostra as alterações e fala que esse paciente está chegando no momento de ter uma queda. E queda gera perda de função
e queda gera grandes perdas para o paciente, sejam perdas físicas ou psicológicas. Então, saiba avaliar músculo e articulação do seu paciente para evitar queda, tá bom? Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Boa noite, Thiago. Por que em alguns casos, como o meu, o corpo curva para frente? Arlindo, o seu corpo está curvando para frente em postura de C, porque você está tendo alteração no seu centro gravitacional. Por quê? Você está perdendo equilíbrio, você está tendo encurtamento muscular, a postura está ficando em C, e você está fazendo isso como forma compensatória para manter o equilíbrio. Provavelmente você tem um encurtamento um pouco maior na parte de trás da sua coxa e da panturrilha. E até mesmo uma anteriorização do pescoço e encurtamento do peitoral. Gente, essa alteração postural, que é uma anteriorização, ela gera quedas e, pasmem, essa alteração postural fecha a base do pulmão, podendo gerar atelectasias, levar para atelectasia, um aumento da demanda da frequência respiratória, então alteração de padrão respiratório. Então, essa alteração postural pode gerar perdas respiratórias e perdas maiores meramente por alteração do componente muscular. Então, se você não soube avaliar a alteração postural do seu paciente, por culpa da alteração do componente muscular, o seu paciente pode ter quedas ou alteração na parte respiratória. É uma colocação muito importante que o Arlindo fez, porque ele está tendo uma alteração postural, está ficando em padrão de C, com um risco maior de queda e até alteração em base pulmonar, se a gente não cessar isso. Como a gente alonga, gente, paciente de ELA bom é o paciente sem vergonha, é aquele paciente aberto. Então a gente alonga cervical, peitoral, nós trabalhamos diafragma, nós trabalhamos lombar e posterior de coxa para evitar alterações posturais que possam influenciar no meu padrão ortostático ou de marcha, tá bom? Grande abraço, Lene. Um abraço pro nosso rapaz aí. Você tá vendo, Isabel, que a sua alteração postural também tá desse jeito? Já começou a responder muita coisa. Você tá começando a ficar em C. Então, mexa nessa postura para evitar uma queda ou alteração no componente respiratório, tá bom? Indo bem dentro de casa, mas só saio de cadeira de rodas. Isso me rendia muitas críticas. Não é questão de crítica. Olha, você está poupando seu corpo, você está se respeitando. Você compra ali no lugar, não, etc. Não é fisioterapia nem lugar de fazer exercício. Não é certo ou errado. Loira, eu acredito que sua estratégia seja correta. Você tem que andar com segurança e conforto. Se você tem mais segurança para andar em casa, mantenha em casa. Agora, distâncias maiores ou locais que você tem que se desvincular, se desviar de pessoas ou que tentam te levar ao chão, tá certo, andar na cadeira. Você está evitando queda ou um desgaste maior do seu componente respiratório. Florarice, tenho ela Bubar, mora em Brasília, depois tem uma filha que mora aqui. Gostei muito de escutar as dúvidas que você respondeu. Se morasse, com certeza, desde que fosse meu fisioterapeuta. Parabéns. Valeu, Floralice, muito obrigado. ML, uso contínuo do remédio para a dor pode prejudicar o paciente, agravar a doença ou trazer outros problemas. Cita gabapentina. ML, o uso contínuo desse medicamento para dor, eu não te diria, quem sou eu para dizer se ele pode agravar. Só que você vai ficar refém do medicamento para aliviar a dor, você vai ficar refém de algo exógeno, de algo externo. Você tem que corrigir na fonte, entendeu? Você tem que corrigir a causa da dor. O medicamento está ali para aliviar. Mas se você não corrigir aquilo que está gerando a dor, você vai ficar só no medicamento. Então a gente tem que corrigir isso. Disponha, Cristina. Valeu, Zil. Galerinha, então acho que foi isso. Manda um grande abraço, Fátima, para Carminha. Quando uso colar cervical, Janaína, igual eu falei, eu indico colar cervical mais para transporte, não para o uso diário, porque senão vai haver uma acomodação e uma perda maior naquele segmento, ok? Boa noite, Lete. Gente, eu acredito que nós vamos ficar por aqui. Peço desculpas caso eu não tenha conseguido responder todas as perguntas, mas muitos de vocês têm o meu telefone, ou podem entrar em contato comigo em inbox, no Facebook ou no Instagram. Eu praticamente estou à disposição de vocês 24 horas. Espero ter acrescentado no conhecimento de vocês, ter tirado as dúvidas, ter elucidado um pouco mais sobre o benefício da manutenção da marcha.
os pontos positivos e os malefícios da gente perder a marcha. Até quando a gente tem que manter a marcha, a importância dessa manutenção com qualidade, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês. Estou à disposição de vocês no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Podem me procurar a qualquer hora, que eu estou à disposição de vocês.